estamos recebendo aqui no estúdio da Top FM a Mônica Borges. A Mônica, ela é enfermeira e também é doula. E hoje o nosso bate-papo vai ser bem interessante, principalmente para você que é papai e mamãe de primeira viagem, você que está aí para receber o seu filhão, a sua filhota. Nós vamos falar sobre os desafios que os pais enfrentam no pós-parto. Mônica, bom dia. Você que lida diariamente aí com as futuras mamães, os futuros papais, deve ter um monte de história para contar, né? Eu queria que você falasse com a gente, então, quais são aí os principais desafios. Depois a gente vai elencar alguns deles para a gente falar com um pouco mais tempo. Mas quais são as principais dúvidas que os papais e as mamães têm? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia. O pós-parto, ele chega trazendo várias coisas, né? Então, não só o bebê, mas a mãe renasce, o pai também. E o principal desafio, na verdade, é a mãe entender que o processo do pós-parto não é aquilo mágico, tão lindo e postado com sorrisos e tudo mais. Que tem, sim, um processo de tristeza, às vezes essa melancolia que traz o pós-parto. Por quê? Porque tem uma oscilação hormonal muito grande. E que também ela não entende ainda aquele processo, ela não conhece o bebê, ela não conhece como vai ser, se o bebê vai chorar muito, se ele vai ser um bebê quietinho, porque a linguagem do bebê é o choro, né? Então ele vai sim chorar muito. Então o maior desafio é essa mãe entender isso e tentar trazer para a rotina do pós-parto algumas coisas que a satisfaça. Então, não vai dar tempo muito de se arrumar, né? Não vai dar tempo de sair, porque muitas vezes ela fica, às vezes, 40 dias, 30 dias em casa só. E a privação do sono é muito grande, então ela tem que acompanhar o ritmo do bebê. O bebê dormiu, ela tem que dormir um pouquinho, porque esse sono vai ser importante para recuperar as energias, até mesmo para o leite materno. E o pai tem que entender esse processo como algo natural, e ele tem que ajudar essa mulher. E não achar que às vezes o que ela está passando é frescura, ou às vezes ela não consegue dar conta das rotinas da casa e da rotina do bebê porque é frescura, não, né? Então essa mãe, ela tá entendendo como é o bebê agora, ela tá entendendo qual é o choro que a fralda tá suja, o choro que o bebê tá com fome, né? Então o maior desafio é esse, entender, se preparar para isso e ter pessoas que ajudam. Então ter o parceiro, ter uma mãe, uma sogra que vai ajudar, ou seja, vai fazer algumas coisas que ela não consegue fazer até então na casa, né? Para que ela consiga descansar. Vai conversar com ela, porque esse momento do pós-parto, às vezes a gente quer conversar com pessoas que entendam um pouquinho o que está acontecendo ali e que não vai julgar ela, né? E buscar informações também a respeito disso para que ela consiga deixar o seu pós-parto mais tranquilo. E Mônica, bom dia, um prazer recebê-la novamente aqui na Top. E antes mesmo da chegada do bebê, né, é importante então para os pais terem informação daquilo que eles vão ter pela frente, todas as mudanças que a chegada do bebê vai acarretar na vida deles, né? Sim, com certeza, mas o que eu vejo é que às vezes a mulher, ela se prepara tanto para a gestação que ela deixa o pós-parto em stand-by, né? Ela não quando chegar lá, a gente vê o que vai acontecer. Então, é importante, sim, buscar informações a respeito do pós-parto, conversar sobre isso, às vezes já ter uma psicóloga, fazer terapias, porque a mulher, ela carrega o próprio parto, às vezes, consigo, ou às vezes a relação que ela tem com a própria mãe, ela leva isso para ela. Então, muitas mulheres têm que ter já essa ligação com uma psicóloga, né, de conversa. E tem livros importantes, tem autores que falam sobre essa parte de melancolia do pós-parto, para que a mulher, ela já vai entendendo, não, isso é só uma fase, isso vai passar. Muitas falam que tem um mantra, né? Calma, respira fundo, isso vai melhorar, né? E buscar informações com grupos de gestantes ou grupos de mães pós-parto é fundamental mesmo. Bom, Mônica, com a chegada do bebê, nada de casa, o pessoal fala que é o pacotinho que chega na casa, né? Surgem aí também as primeiras dúvidas, e talvez uma delas que as mães, principalmente as mães, têm aí é com relação à amamentação. Como é que as mamães se preparam, e a gente também, porque o pai, ele tem que ser parceiro nesse momento. Mas como é que as mães se preparam para esse que é um momento tão especial entre a mãe e o filho?
A amamentação, se ela chegasse depois de uns 3 meses, onde todas essas, né, esses sentimentos, essas inseguranças e incertezas estivessem certinhas, seria mais fácil, mas não, ela chega junto com o bebê e a amamentação é uma entrega muito grande. Então essa mãe que já tá sem dormir há um tempo, que já tá num estado às vezes de choro, né, tá caindo ali à tarde, ela começa a ficar triste e ela tem um bebê ali que ela precisa ficar feliz. Então é uma oscilação hormonal muito grande. E aí a amamentação é uma entrega, porque ela vai ficar horas e horas com esse bebê no colo, amamentando e aprendendo a amamentar, né? O que a gente fala é a mãe entender esse processo, saber que a amamentação ela vai começar a se tornar algo muito prazeroso depois de 2 meses, mais ou menos. Lá no 3º mês que vai ficar um pouco melhor, né? Quando ela já entende isso, as coisas já se tornam mais fáceis, né? E o parceiro acompanhar esse processo, entender e ajudar. Então, assim, ela tá precisando de uma água, ela tá precisando de um apoio, buscar informações, buscar pessoas que vão ajudar ela, não deixar com que ela fique passando, às vezes, né, tá doendo, tá com fissuras, tá com problemas relacionados à amamentação, e aí os familiares só vão deixando, né? Então, buscar informações e buscar profissionais. Deixa eu só fazer um comentário com relação a isso. O que você falou, a questão das fissuras, né, as rachaduras, e depois para amamentar fica bastante dolorido. Tem aquelas receitinhas da vovó e tudo mais. Eu sei que vocês têm algumas dicas interessantes a isso, né? Gente que põe casca de banana, inclusive é para se evitar colocar óleo tudo. Qual é a dica mais assim básica que você daria, principalmente para as mamães aí com relação à amamentação, com essa rachadura? Durante a gestação, o que ela deve fazer para preparar? Praticamente nada, porque o próprio corpo já começa a trazer uma mama diferente. Então ela já começa a ficar com aspecto, com cheiro diferente. Então não usa bucha, não usa sabonete nem óleo em cima dessa areola e desse bico. Se ela quiser passar ao redor por conta de estria, pode. A única coisa que a gente recomenda é sol, né, antes das 10 ou depois das 16, caso essa mãe tenha muito sensibilidade. Então aí o sol vai ajudar. Depois, quando o bebê nasce, é a boca certinho. Então quando o bebê tem a pega certa, não vai machucar. O que a gente fala o bico ele é sensível. A boca do bebê vai ficar ali por horas, molhado, úmido, né, ali. Então vai ter uma ardência, vai ter um desconforto diferente. Mas você ajeitando a boquinha, a peguinha do bebê, não tem problema com rachadura. O difícil é que às vezes a mãe não conhece, não sabe como posicionar o bebê e as pessoas ao redor querendo ajudar, coloca a mão muito e aí aquela cabecinha na mama e aquele vínculo não acontece. A mãe amamenta segurando a mão de outra pessoa, não querendo aquilo às vezes, né? Então isso que dificulta. Quando já formou fissura, quando já machucou, aí precisa ser avaliado. Às vezes a gente usa pomadas cicatrizantes, mas o sol também vai ajudar muito a cicatrizar. E aí tem algumas receitinhas caseiras que não tem estudo científico, mas que as avós usavam e deram certo. Eu sempre gosto de olhar a mama antes de falar o que essa mãe tem que fazer, né? Mas coisas naturais que ela pode usar, deixar arejado, sempre com sutiã, porém deixar um espaço entre o sutiã e a mama para que ela consiga ficar sequinha, né? Porque muito úmida ali não vai ter uma cicatrização dessa fissura. Muito bem. Estamos recebendo aqui a Mônica Borges, ela que é doula enfermeira, né, falando aí sobre os cuidados, os desafios no pós-parto. E você que tiver qualquer dúvida pode mandar pergunta pra gente pelo WhatsApp da Top, o 14 99882 1013. 14 99882 1013. Mônica, você falou aí da depressão, né, da depressão pós-parto. Por que essa depressão acontece? Qual que é o período normal para depressão pós-parto, né? Que é o prazo aceitável, digamos assim. Se passa um pouco mais esse período, se já tem que haver uma preocupação maior. Fala um pouco mais sobre esse assunto. Tá. O que a mulher ela tem, que é esperado
é um período chamado Baby Blues, que é um período mesmo de melancolia, né? Que ele estende ali até uns 14 dias, mais ou menos, desse pós-parto. Esse período, que já tem a privação de sono, que já tem as inseguranças, as incertezas, essa mulher vai ficar muito mais triste, às vezes. Ela vai ficar... ela vai achar que ela é incapaz de cuidar do bebê. Ela vai achar que ela, às vezes, é incapaz de amar o bebê. Então, todo esse processo, ela não pode contar para ninguém, porque como que o bebê nasceu agora, num momento tão de felicidade, ela tá triste. Então, ela vai guardando para ela, e aí lá no finalzinho da tarde para noite, ela começa a liberar isso através do choro, às vezes. E aí ela começa a se sentir feia, né? Esses sentimentos começam a acontecer ali, e isso é esperado. Então, até esse tempo. Quando isso estende mais, aí é importante que o marido, que a mãe, busque realmente profissionais competentes para ajudar essa mulher, né? Porque aí sim pode ser diagnosticado uma depressão. Porém, a depressão, ela não é assim. Toda mãe que teve choro ou que não conseguiu amamentar ou teve depressão pós-parto. Não, né? A depressão pós-parto, ela sempre vem, às vezes, acometida a outras coisas, né? Que já aconteceu com essa mulher antes mesmo da gestação, e ela é medicada, né? Já o Baby Blues, não. O Baby Blues é algo esperado, que a gente precisa só tomar esse cuidado. Então, às vezes, colocar coisas no pós-parto que vai virar uma rotina diferente. Então, colocar a Chantala, o banho de ofurô, passear com esse bebê ali mesmo perto da casa, né? As visitas, entender isso e ajudar, e não só julgar essa mãe, né? Como se ela não conseguir trocar uma fralda, ela não tá conseguindo trocar uma fralda porque ela não quer trocar uma fralda, né? Porque ainda tá muito incerto para ela esse momento. Então, a depressão, ela tem que ser medicada muitas das vezes e tem que ser seguida por um profissional da área. A Mônica falou da Chantala. Você fala, que negócio é esse? Inclusive, a Mônica já esteve aqui. A entrevista que ela deu a primeira vez que ela falou com a gente foi sobre Chantala. Chantala, você pode ver no nosso canal lá do YouTube. Tem a Mônica falando mais sobre a Chantala. E, Mônica, nesse final de semana vai ter uma palestra justamente voltada para os papais e para as mamães. Queria que você falasse, inclusive o tema é esse mesmo, né? Os maiores desafios do parto. E vai ter uma psicóloga, né? Que é a Mariana Sotero Bonazzi. Tem um blog e tudo mais. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse evento também. Tá. A Mariana Bonazzi, ela é psicóloga e ela tem esse blog, né? De gestante e mães. E ela vem para a clínica para fazer um encontro com as gestantes, a princípio, para falar realmente desses desafios do pós-parto. Então, que é o que a gente conversou, né? Como se preparar durante a gestação para o que vai vir. Então, esse encontro é muito bacana. As gestantes que estão né, nos ouvindo, pode fazer a inscrição através tem no Facebook, vai ficar aqui no site também, né? E ela vai trazer um pouquinho desse desafio junto com um bate-papo, né? O que a mãe acha que vai acontecer, e aí vai ser um bate-papo bem legal. Para a entrada é uma roupinha tamanho P. Opa. Essa roupinha vai ser doada para a irmã Sheila, né? Que também atua ali na maternidade. Tem muitos bebês que chegam e não tem o que vestir, né? Vai ser um evento lá na Clínica Esplena. Vai começar às 15, com previsão de término às 17, né? E a gente espera aí as gestantes que venham participar. Muito bem. Ô, Mônica, tem um site aqui, o site Vida de Gestante é o da Mariana, né, no Bonazzi. Isso. E aí, quem quiser mais informações, no Facebook da Clínica Esplena. No Facebook da Clínica Esplena tem, para fazer a inscrição. Então tá bom aqui, ó, dia 3, você que é papai, e pode ser gente da região também, né? Pode. Mas tem que fazer a inscrição antes. Tem que fazer a inscrição antes. Tá certo, então fica o convite aí para você participar, viu, papai e mamãe? Você tá com dúvidas? Chega de dúvida. Além do que já deu a entrevista aqui, já deu algumas dicas interessantes, mas lá no dia pode fazer pergunta, né, Mônica? Com certeza. E aí as dúvidas são tiradas ali em loco. Todos os profissionais da Clínica Esplena vão acolher muito esse pai e essa mãe, né? Esse casal.